De Daimon também. Uhum. É porque é o seguinte, diferente das tradições brasileiras, por exemplo, que se pratica na demonolatria, ou que se pratica no satanismo, ou na quimbanda luciferiana, a Goécia, ela não é um acordo com Daimon. Uhum. A Goécia da magia é uma luta contra o Daimon que o mago vai empreender a fim de subjugar o Daimon. Essa é salomônica. Essa é a da magia, essa é a clássica. Sei. Se você pensar assim, ó, antes de 2010, o que era Goécia só era isso. Hoje que os brasileiros mudaram um pouco aí. A salomônica e Fala mais perto daqui, Rola. até a salomônica, a questão de até a hermética, a questão de Tote, etc. Tudo é para você poder, é como se fosse uma proteção realmente. A gente que mudou essa questão, não é? Tipo, a gente que mudou a questão de como que se antigamente era para tipo você dominar o demônio. Hoje não, hoje a gente reverencia o entendimento que eu tenho da Cabala, da Goécia, até das chaves salomônicas e tal. É mais ou menos isso, tipo, parecia que Salomão queria dominar. Hoje a gente parece que é dominado. Reverencia, no nível Brasil mesmo. No Brasil tem isso, né? Muitas pessoas estão praticando reverência e culto aos Daimons, Deveria ser o contrário, né? mas os magos não. Os magos estão aqui para lutar contra Daimons, isso é claro. Então, assim, de forma alguma, um mago vai se submeter a um Daimon. De forma alguma. A famosa Goécia luciferiana. Aí já. A Goécia. Ela vem de Ford, lá, como é o nome dele? Desculpa. É o Michael Ford, né? A Goécia luciferiana. Na verdade, assim, é uma invenção recente. Sim. Ela não tem um peso para a magia em si. Pra quem é demonólatra, ela é ideal, não tem como, né? Exato. O meu ponto de vista é que é uma Goécia simplificada e fofinha, entende? Que tentaram deixar ela fácil, porque a proposta mesmo da Goécia é difícil, envolve preparação de meses ou anos, envolve um regime disciplinar intenso para capacitar o mago a enfrentar uma força demoníaca e ter sucesso, porque não tem acordo. Se o mago perde, ele morre. Compreende? A gente confundiu tudo. O mago hermético, ele não é demonólatra, né? De forma alguma. O mago hermético, ele é, basicamente, o Eliphas Levi, ele fala: o feiticeiro está pro demônio, assim como o mago está pro demônio. Ou seja, o respeito que um feiticeiro tem por um demônio é o respeito que um demônio tem por um mago. Porque a ideia da magia é que os magos, eles assumem uma herança divina neles, que é a herança de Adão, de ser o ordenador do universo. Então ele busca o quê? Empreender uma cruzada contra forças malignas, mas não a fim de destruir elas puramente. A ideia é justamente fazer essa cruzada acontecer para que a grande obra aconteça. Mas um Daimon que vai trabalhar a favor de um mago, a ele é dado a chance do perdão. Então é isso que Salomão ensina. Ele pega um grupo de Daimons, bota os Daimons para construir o templo de Salomão, e aqueles Daimons que constroem aquele templo, eles têm a pena espiritual deles reduzida. E os que não participam, ele prende, sela em urna e joga no mar, onde eles permanecem presos por muito e muito tempo. A tradição da Goécia, então, ela resgata essa ideia e fala o seguinte: você tem a possibilidade de fazer um Daimon trabalhar ou a possibilidade de prender ele novamente. Então depende da abordagem do mago e de como ele chega ao Daimon. Mas basicamente nenhum mago não vai trabalhar com a Goécia sem estar preparado. Porque senão ele vai tem gente que se denomina mago aí, meu irmão.
Trabalha com a Goécia. Eu acho que até o papo vai dizer que o mago vai ser aquele que elimina todas as virtudes para ele ser ali o veículo da vontade universal. O veículo do espírito em si. Exato. Por isso que o mago vai poder fazer coisas sobrenaturais, porque é o espírito que está ali comandando. Por isso que Moisés abriu o Mar Vermelho, entre vários outros. Porque ele abre mão dos seus próprios desejos em si para poder se unir ao divino. E aí, de fato, ele começa a ter esse poder de autoridade. Exatamente. E ele tem autoridade sobre os demônios e respeito sobre os anjos. Então os anjos passam a colaborar de boa vontade com o mago, e à medida que o caminho da iniciação do mago aumenta, os anjos passam a ser servidores dele. Aí ele já está num nível, vamos supor, Enoque, Hermes Trismegisto, Zoroastro, né, os grandes magos que passaram pelo mundo. Porque aí quando nós olhamos para trás, a experiência da magia ela não é unicamente cristã ou judaica ou islâmica. Ela está também na cultura egípcia, ela está na cultura do zoroastrismo, ela está na cultura babilônica. Toda essa região do Oriente Médio até a Índia tem um tronco de magia muito parecido. Mas como eu não sou especialista na Índia, eu não posso falar exatamente como que é. Mas os princípios são muito parecidos. Esse final de semana a gente recebeu aqui o Martim, Mente Mágica, do Mente Mágica, né? E ele mora na China e tal, e por um acaso ele tava... Quando eu marquei com ele, ele ia estar no Brasil, ele se estendeu mais um dia pra ficar aqui, né? Sim. E vim conversar com a gente sobre isso tudo, enfim. Ele falou que a magia oriental lá, por exemplo, na Tailândia, tem algumas coisas muito parecidas com a Kimbanda aqui do Brasil. É o que me impressionou, porque... Porra. Na verdade, nos tempos antigos, isso de separação de religiões aconteceu agora. Mas pelo que eu percebo no Antigo Testamento, tanto o Egito, porque são todos filhos de Noé, né? Então sem cães de fé. Tanto o Egito quanto a Pérsia com Zoroastro, como o Babilônia, como os Sumérios, estão tentando falar ali da mesma ideia, dos 7 planetas, dos anjos em si, do bem e do mal, tecnicamente, na visão deles. Isso vai incorporar também para os gregos. Isso vai incorporar também na cultura ali do pensamento de Platão. Quando Jesus vai vir a nascer em si, ele já está incorporando essa ideia que está vindo de Platão desde aquele momento. Então, essa questão de minha religião é certa ou é errada, isso é uma coisa recente. Antigamente estava todo mundo querendo entender como é que o universo era feito. Não tinha uma separação. Não tinha, era todo mundo tentando entender conceitos. Ó, algum traz aqui um conceito, outro traz outro conceito, para poder formar uma síntese, que é a síntese da Assembleia dos Elohims, do todo em si, dos vários anjos que governam ali, anjos/deuses, que governam o cosmos. Essa parte de uma estrutura comum, ela é muito estudada na antropologia, e tem um antropólogo maravilhoso chamado Joseph Campbell, que escreveu um livro chamado O Herói de Mil Faces, que conta essa coisa de uma unidade religiosa antiga. Então, um ponto, por exemplo, para a gente pensar na cultura védica na Índia, nos gregos, nos romanos, em grupos indígenas do Brasil, no panteão nórdico, o deus chefe do panteão é o deus do raio. Não é uma, sabe, é uma incidência em todas essas religiões. Eles queriam transmitir alguma coisa com isso. O chefe do panteão é o raio. Aqui no Brasil é o Tupã. Na Grécia é Zeus. Em Roma é Júpiter. Lá na Índia é Indra. Todos eles estão representando o poder do trovão, da chuva, da água.